Em relação à disponibilidade de André Ventura, que admitiu ontem que poderá entrar nesta corrida também à Presidência da República, o que tem a dizer sobre esta situação? Não tenho nada a acrescentar, eu não fiz as contas, mas talvez alguém possa fazer sobre o número de eleições a que André Ventura se apresentou nos últimos 5 anos, ou seja, eu julgo que é um recordista. Calorosas saudações, e a Mortágua não consegue meter like neste vídeo. Está de viagem. Metam vocês. Portanto, meus caros, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores. Para lá caminhamos, estamos perto. E partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. O que é que se passa? Catarina Martins anunciou a sua candidatura à presidência da República e fez aqui alguns comentários relativamente ao estado atual da política portuguesa, do país, da democracia. Abordou também o centro, a esquerda e também o Chega e André Ventura. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Catarina Martins, em direto para a CNN Portugal, o que a move nesta corrida a Belém? Move o meu país. E move-me a democracia. Ou seja, sinto que neste momento a política está muito a falar sobre si própria e se fala muito pouco sobre os problemas que as pessoas têm. E a democracia está a correr riscos. Está a correr riscos pela degradação institucional a que assistimos, pela vozearia, pela selvageria, e nós precisamos de concentrar, de centrar-nos nas necessidades das pessoas, cuidar da democracia, cuidar da população nas várias etapas da sua vida que se sente abandonada por um Estado que falhou em matérias fundamentais da proteção civil à saúde, e precisamos também de uma credibilidade nova para o nosso país, até do ponto de vista internacional, nas questões da paz que são tão fundamentais neste momento. Este primeiro comentário que a Catarina Martins faz, eu diria que é mesmo elucidativo do porquê de nós termos tantos problemas, e cada vez mais, na nossa democracia. A intenção da Catarina Martins pode ser boa, e acredito que seja, genuinamente. Mas a questão é que se nós não fizermos críticas à democracia e a tratarmos como algo que não pode ser criticado, ela não vai melhorar. Se nós criticarmos apenas os próprios intervenientes só por causa de discordâncias ideológicas, como aqui a Catarina Martins faz, embora que de forma muito indireta, o problema não se vai resolver. Uma democracia só melhora, ou qualquer instituição, ou qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer organismo, se quiserem, só vai melhorar a partir do momento em que for alvo de críticas. Porque se eu não apontar as críticas, ninguém vai conseguir identificar os problemas para os conseguir resolver. E a democracia não é exceção. O problema é que nas sociedades ocidentais, a democracia em si tornou-se um Deus quase que não se pode criticar. E isso é o primeiro caminho para o fim da democracia. A partir do momento em que uma democracia não pode ser criticável, ela está a meio caminho andado para ruir por completo. Porque ninguém, uma pessoa, uma organização, uma empresa, seja o que for, ninguém melhora se não souber apontar os seus defeitos. E isso é apontado através de críticas. A democracia portuguesa neste momento tem várias lacunas. A questão dos tribunais e a pouca celeridade dos mesmos. A comunicação social, que muitas vezes eu diria que não tem a independência do poder político que deveria ter. A questão dos financiamentos por parte do governo é algo que, para mim, coloca muito em causa a independência dos próprios meios de comunicação relativamente ao próprio poder político, o que na Constituição está garantido constitucionalmente. Portanto, há aqui vários aspectos que deveriam ser mais mainstream, a nível democrático e institucional. Eu nem sequer vou à questão ideológica ou partidária, e que não são criticados. Do lado da direita critica-se muito a esquerda porque há e tal o marxismo cultural. Do lado da esquerda há e tal a extrema-direita e o radicalismo, depois os arautos do centro, do extremo-centro, é a extrema-direita, a extrema-esquerda e o extremo-centro, vêm dizer, nós é que somos os iluminados, porque não estamos nos centros, nem nos extremos, nem nos radicais, e pá. E depois perde-se o fio à meada daquilo que realmente importa para o incremento da qualidade de vida. Mas isto dá jeito a quem está no poder, institucionalmente, porque enquanto a malta tiver uns contra os outros, eu vou utilizar um termo que é bastante marxista, mas é só para se perceber a ideia. Mas enquanto a malta não tiver consciência de classe, o problema não vai, ou os problemas não se vão resolver, não é? Dá jeito à elite política que haja conflitos entre as massas, porque assim a elite política não é questionada. Isto é teoria política maquiavélica. Literalmente, não maquiavélica de ser má,
também má, se interpretarem assim, mas por causa de ser de Maquiavel. Portanto, não é novo, não é algo novo. Em relação à disponibilidade de André Ventura, que admitiu ontem que poderá entrar nesta corrida também à Presidência da República, o que tem a dizer sobre esta situação? Não tenho nada a acrescentar, eu não fiz as contas, mas talvez alguém possa fazer sobre o número de eleições a que André Ventura se apresentou nos últimos 5 anos, ou seja, eu julgo que é um recordista. Só vou parar agora porque a Catarina Martins vai mudar de tópico, não comentando, mas mandando claramente a farpa ao Ventura, não é? Atenção que não deixa de ter razão. Eu acho que isto pode ser um problema não agora para André Ventura, mas futuramente. Aliás, eu acho, sim, eu não trabalho como assessor político para ninguém, só para mim próprio, não é? Mas o Ventura candidatar-se a estas eleições é um erro tremendo. Claramente. Para começar, é líder da oposição. E isso pode gerar alguma confusão no eleitorado. Porque o eleitorado português não é propriamente o mais literado politicamente. E isto pode levar a outro problema, que eu acho que é a parte mais grave até para o André Ventura. As eleições presidenciais podem desgastar politicamente a imagem do André Ventura por ele aparecer demasiado. Saturar-se demasiado da imagem mediática. Eu há bocado falava do Nicolau Maquiavel, agora vou falar de outra pessoa, a nível histórico, o Napoleão. O Napoleão dizia uma coisa muito acertada, que é: nós não podemos aparecer muitas vezes. Não podemos. Porque se aparecermos muitas vezes, deixamos de ser novidade. Isto ainda não acontece ao Ventura, porque o Ventura é um político jovem, tem 40 e tal anos, 40 e poucos, 45, não sei, acho que tem menos, tem 43, pai. E o Chega só tem 6 anos, mais coisa, menos coisa. Portanto, ainda não está a sentir isso. Mas o Ventura aparece muito e apareceu muito nestes últimos 6 anos. E isto pode virar-se o feitiço contra o feiticeiro. Ou seja, embora a Catarina Martins esteja a dizer isto para atacar o Ventura deveria ter isto em consideração para que não o atacassem a ele. Porque ela tem razão. Mesmo a própria Catarina Martins não se apercebendo disto, ela está a dar um conselho ao Ventura. O Ventura não se devia candidatar a Presidente da República. E isto, afetando a imagem, ou colocando saturação à volta do Ventura, descredibiliza um pouco a sua tentativa de ir para Primeiro-Ministro. E isso... Eu acho que o Chega não tem propriamente a solução para resolver os problemas todos em Portugal, mas o Chega é bom para quebrar aquilo que de mal está em Portugal. Eu vejo um pouco o Chega como, neste momento, uma espécie daquele médio defensivo clássico para partir jogo. Imaginem o Pep quando jogava a trinco com o Carlos Queiroz na seleção. É um bocado isso. Se calhar não tem a melhor construção de jogo ofensivo, mas para varrer está ótimo, ainda por cima se tiverem o Bruno Alves atrás. Isto tudo para dizer que para a corrida a nível eleitoral para Primeiro-Ministro de André Ventura, se calhar candidatar-se a Presidente da República não era a melhor coisa. Já agora, a comparação com o Bruno Alves, claramente o Bruno Alves seria o Pedro Pinto à frente da defesa, claramente. Agora, em relação precisamente à sua candidatura, não acha que a sua candidatura pode aqui dividir os votos à esquerda? Repara, houve muita gente que veio ter comigo e não apenas do Bloco, mas de outros partidos e pessoas que não se organizando em partidos fazem parte do campo da esquerda, ou seja, do campo de quem quer discutir a comunidade, uma vida melhor para o nosso país e que se dirigiram a mim dizendo não tenho quem votar. E portanto, na verdade, é preciso mobilizar as pessoas para o debate presidencial, para o que é que queremos enquanto país, enquanto comunidade, o que é que queremos fazer e eu acho que esse é o meu contributo, é aquele que eu quero dar, faço de uma forma muito convicta, querendo pôr no centro a discussão sobre a nossa vida coletiva. No momento em que há quem fale de tudo e mais alguma coisa para não falar dos problemas do país, eu apresento-me nestas presidenciais dizendo que um papel de um Presidente da República é seguramente defender a Constituição, as instituições, o Estado de Direito, é também concentrar a discussão política no que conta. A casa, a conta de supermercado, a saúde, aquilo que toda a gente no país está a pensar e que não tem tido resposta. Eu consigo perceber porque é que a Catarina Martins teve mais votos do que a Mariana Mortágua. Embora eu acho que ela às vezes é demasiado teatral. Ela é atriz. Ela começa isto de forma muito teatral, depois torna-se mais natural. Mas ela é muito mais empática do que a Mariana Mortágua. E eu já disse várias vezes, eu enganei-me. Eu achava que a Mariana Mortágua ia conseguir catapultar o Bloco para níveis eleitorais mais simpáticos. Mas se querem que vos diga, a Catarina Martins, com esta candidatura, não vai ter grande resultado porque a esquerda neste momento não tem grandes resultados. A esquerda toda junta em Portugal, a esquerda à esquerda do PS,
não tem mais do que, portanto, o LIVRE teve que 4% à volta disso, não foi? 4%. O Bloco teve 1 e o PCP teve 2 ou 3, portanto estamos a falar de 7%. Eu devido genuinamente que a Catarina Martins consiga 7%. Estamos a falar ali, até porque há o António Filipe do PCP, portanto retira-se logo 3%. Estamos a falar aqui de um eleitorado que no máximo chega a 5%. Ou seja, a Catarina Martins não vai ter um grande resultado porque neste momento o eleitorado em Portugal virou muito à direita. Ou melhor, ao centro e à direita. Não virou assim tão à direita quanto isso. E portanto, olhando para isto, se a Catarina Martins tiver 5% é um grande resultado para ela. Agora, também tem aqui uma vantagem, é que não há ninguém propriamente aqui no leque da esquerda progressista. E isto dá-lhe uma vantagem, provavelmente consegue apoios do PAN e do LIVRE, mas volto a frisar, esses apoios consomem praticamente só 5% do eleitorado, contanto que o PCP vai com um candidato próprio que é o António Filipe. Portanto, não me surpreende, acho que dá check numa box que faltava em termos ideológicos. E vamos ver o que é que acontece. Acho que a luta presidencial, não sei se Ventura entra na corrida ou não. Acho que um dos problemas, eu já disse isto, o Ventura, há jogos que se ganham sem ganhar. Ou melhor, peço desculpa, há jogos que se ganham sem ir a jogo. Tão simples quanto isso. O Ventura ganharia mais, se querem a minha opinião, se nem sequer se candidatasse ele nem ninguém da ala do Chega a estas eleições. Não é campeonato para o Chega. Se bem que, mas isso se calhar até pode ficar um tópico para o meu terceiro canal, que já não é o tópico aqui do vídeo, eu até posso explicar, na minha opinião, claro. Sigam o meu terceiro canal e o meu segundo canal. O meu segundo não, o primeiro e o terceiro, estão os links na descrição. No terceiro canal eu faço vídeos assim, tópicos mais... não queria dizer a palavra em português, mas só me lembro da palavra em inglês, mais random, mais ao calhas, não é? Eu posso abordar essa questão, como é que o próprio André Ventura e o Gouveia Mel poderiam ter um acordo entre si, em que o Ventura entrando na corrida beneficiaria claramente o Gouveia Mel, mas isso eu deixo para o terceiro canal, pode ser um bom vídeo. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, ficamos por aqui e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.